Mais um episódio do podcast Além do Cérebro. Eu tô aqui com a minha digníssima... Olá, queridos. Sejam muito bem-vindos. Vai, da outra vez você falou sejam todos... Muito bem-vindos vocês. Mas aí, cada Não, take foi diferente. é diferente, né? Vocês todos bem-vindos sejam. Nossa, achei chique. Foi você que falou. Fui eu. Foi. Muito bem. E hoje a gente vai bater um papo aqui sobre um tema bem bacana, né? Um tema que eu pensei hoje pela manhã. E é algo que vai trazer muita reflexão. Qual que é o tema, baby? A medicina da doença. Uau, medicina da doença. Por que a gente vai falar sobre esse tema? Nossa, dá pra sair muita coisa daqui, mas é basicamente o fato de que existe uma medicina totalmente focada e centrada no adoecimento, na doença. Sim. E existe uma outra medicina que é focada realmente em fazer você estar bem, fazer você ter uma performance boa, fazer você encontrar felicidade, fazer você performar, fazer você ter bons hábitos, que é completamente diferente. Uma não é melhor do que a outra, mas a Podemos medicina dizer da que elas doença... são complementares. mas o hiperfoco em Isso. uma delas pode trazer consequências, né? Com certeza. O que é que você acha? É assim, a gente vem de anos e anos e anos de uma medicina desenvolvida para o diagnóstico e o tratamento de doenças crônicas. E essa medicina ela foi se desenvolvendo à medida que o estilo de vida foi ficando adoecido, obviamente, né? Então, hoje em dia a gente tem doenças que a gente fala que são doenças crônicas. São doenças que elas não têm cura, mas que têm controle. E que essas doenças crônicas, elas surgiram tanto o desenvolvimento da medicina também, que nos faz realmente envelhecer mais, nos permite envelhecer mais, na verdade, né? Então, doenças que matavam séculos atrás, hoje em dia, não matam mais. Então, a evolução da tecnologia, da medicina e da ciência de forma geral nos trouxe até aqui. Porém, quanto mais velho a gente for, mais doenças, obviamente, vão aparecer. E se a gente não cuidar do estilo de vida, da forma como a gente vive, nossos hábitos, comportamentos, pensamentos, obviamente que o adoecimento é natural. Qual que é o ponto que a gente está trazendo aqui para a discussão? Como você falou, é o hiperfoco no diagnóstico e tratamento, no enxugar o gelo, e o não foco, ou realmente apenas uma abordagem que não é prática quando a gente fala em estilo de vida. Então, quando a gente fala em realmente uma abordagem efetiva que vai trazer bons frutos e sustentáveis, a gente precisa falar da medicina do estilo de vida. Uma medicina focada no ser humano como um todo, uma medicina focada no corpo, na mente e no espírito. Uma medicina focada na mudança de paradigmas, de perspectivas que levaram aquele adoecimento, que trouxe aquela doença crônica. Então, o que é o cenário ideal que a gente percebe muito isso na nossa prática clínica e a gente não só estuda, mas a gente viveu isso, né? É a gente ter esse olhar global. A gente diagnostica, sim, as doenças, mas o tratamento não pode ser só o remédio. Não pode ser só a hipermedicalização. Precisa ter algo a mais. E esse algo a mais é a nossa proposta aqui, dentro do consultório. Muito, muito legal isso, que tipo assim, choca. Sim. Uma pessoa ouvir isso. O tratamento não pode ser só remédio. Uma pessoa que escuta essa frase, como assim? Porque é tão na contramão e é tão, tipo assim, não deveria ser na contramão essa ideia, mas que mostra o quão imerso a gente tá nesse hiperfoco em doença. Sim. Porque por mais que a gente diga, não, na faculdade existe uma cadeira, que é uma cadeira de preventiva, que é uma cadeira onde você... Mas na prática a gente sabe como é. A gente tá com um hiperfoco realmente em resolver um problema. Porque o ser humano, ele é assim, o nosso cérebro funciona assim. Eu tenho um problema, eu vou resolver aquele problema. E a medicina, ela se desenvolveu dessa forma. Então, para quem não sabe, eu sou médico, eu sou neurologista. A Larissa, minha esposa, ela é endocrinologista. A gente tem uma carreira onde a idade que a gente tem hoje, metade foi faculdade dentro de hospital, né, baby? Sim. Ou seja, a metade da nossa vida foi dedicada à medicina. Então, quando a gente vai falar sobre esse assunto, a gente tem muita propriedade para falar, porque a gente vivenciou tudo. E agora a gente está vivenciando um outro cenário, um outro lado. Então,
o cérebro do homem, ele vê um problema e ele tenta encontrar soluções para aquele problema. Como é que surge a medicina? A medicina surge com você tá lá, tranquilo, e aparece uma pessoa que não está tranquila. Aparece uma pessoa que está adoecida. Ou seja, aquela coisa do normal de eu me levantar, eu ir fazer minhas atividades, eu ter energia no corpo. Num belo dia eu acordo e eu não tô assim. Ou seja, problema. Então a medicina ela surge com resolver problema. Só que a gente está vindo em um cenário em que a medicina ela desenvolveu tanto que isso está começando a trazer discussões, como por exemplo longevidade, qualidade de vida, ou seja, você viver bem e não simplesmente viver não adoecido, não doente. Não é só não ter doença, é viver bem. Sim. Até porque a última fronteira que a gente está enfrentando agora é a fronteira da saúde emocional. Então eu posso estar super bem do ponto de vista orgânico, mas emocional está em frangalhos. Eu posso estar super bem do ponto de vista orgânico, eu posso estar indo para o trabalho, estar performando, estar tendo dinheiro, mas a minha família está destruída. Eu chego em casa e eu não me sinto bem. Ou então eu chego no trabalho e eu não me sinto bem. E esse sentir bem, estar dentro ali em harmonia com o ambiente, isso também faz parte de uma qualidade. E De uma uma qualidade do saúde, viver. né? De uma Sim. saúde, exato. Sim. Então, o hiperfoco na doença, ele faz com que a gente traga um certo mecanicismo até para a medicina. Que é tanto que eu acho que uma pessoa quando olha para você e diz assim, e você fala essa frase, né? Não é só... Qual foi a frase que você falou? Nossa, nem lembro. Não, tratamento só com remédio, né? Não, Tipo, não é só tratar a doença. não é só tratar doença. Não é só isso. tratar a doença. Tipo, é algo que... Como assim? Claro que é só tratar a doença, né? Tipo, não faz... Uhum. Mas só que é exatamente mostrando o quão imerso a gente tá com essa filosofia, o quão natural, o quão normal ficou difundido na sociedade, aquela coisa tipo assim, me adoeci e vou pro médico, adoeci e vou pro médico. Eu não vou pro médico quando eu tô saudável. Como Uau, assim? É isso. Claro que você tem que ir pro médico quando você tá saudável. É aí que você precisa ir E pro aí que médico você quando você tá precisa ir, saudável. justamente. Do mesmo jeito da sua casa. A sua casa, você quando constrói uma casa e tudo, você reforma a casa, você... Pra quê? Pra manter ela bem, ela boa, ela funcionando, o encanamento funcionando e tudo. Você faz manutenção. Isso. Um carro. Igual você faz a revisão do carro, né? Exato. Sendo que não tem revisão de seres humanos. Exato, você leva um As carro pra pessoas revisão antes de dar buscam- problema, porque tem a quilometragem, você sabe que você precisa estar indo, mas as pessoas na vida não faz. E olha que interessante. Então as pessoas estão cuidando muito mais do carro do que de si. Total. Estão fazendo muito mais revisões, porque vão buscar o médico só quando tá doente. E assim, quando tá doente já no limbo de um adoecimento grave, um Exato. diagnóstico severo, um diagnóstico grave. E olha que interessante, você falando, eu fui me lembrando de vários casos, né, de pacientes que, por exemplo, é muito comum isso, procuram ajuda porque estão cansados, estão indispostos, não sabem explicar o que tem, a gente faz uma investigação completa, exclui deficiências de vitamina, deficiência hormonal, exclui doenças, tá tudo certo nos exames. Mas a pessoa tá exausta, tá sem motivação, não tá feliz. E olha que interessante, muitas vezes, muitos colegas, às vezes, você não tem nada. E não aprofunda mais. E aí, o não ter nada é como se tivesse saúde, mas não é. Porque como você falou, ter saúde não é só ausência de doença. Ter saúde é você se sentir bem, você se sentir feliz, você se sentir vivendo o seu propósito, você ter qualidade de vida, bem-estar. E ter essa visão geral de saúde, que inclui não só a saúde física, mas a emocional, é muito importante, principalmente no mundo de hoje, onde a gente tem tantas demandas e um estilo de vida tão adoecido e estressante, que é muito fácil a gente performar, a gente continuar nessa corrida dos ratos por muito tempo até a conta chegar e a gente não conseguir mais sair do canto, até esgotar e exaurir todas as nossas energias, até vir o burnout. Aí você pergunta, mas os exames estão todos normais, doutora? Cara, mas você está totalmente performando numa zona que não é o seu propósito. Você Porque tá é com o hiperfoco, emoção inclusive, no adoecida. corpo, né? Justamente. Porque se eu tenho um hiperfoco na doença, eu vou ter um hiperfoco no orgânico. Sim. Eu não falo no hiperfoco, tipo assim, eu não nem cogito a possibilidade, tipo assim, eu tô bem, meus exames estão bem, eu tô tendo trabalho, eu tô ganhando dinheiro, mas eu procrastino, eu não me sinto tão feliz no trabalho, Meus a minha família não relacionamentos tá tão são boa. ruins. Ou Isso. seja, eu já tô vendo ali uma fragilidade. Uhum.
Aí a gente entra, inclusive, em conceitos de economia, né? Como o do Taleb, que ele fala do antifrágil. Aquilo é uma fragilidade. Se ele continua daquela forma, vai chegar num ponto em que aquilo ali vai trazer quebrar. problema. Vai ser um Sim. divórcio e gerar uma depressão. Vai ser um burnout e aquilo ali vai gerar toda uma cascata de problemas naquela família. Então, a medicina que a gente admira e a medicina que a gente vê muito sentido é aquela medicina onde a gente foca No todo, né? no todo. Corpo, mente e espírito. Entendendo mente como razão e emoção. Exato. Porque... E espírito como sendo, tipo assim, só falando de uma maneira até mais rasa, mas tipo, propósito. Qual que é o meu propósito? O propósito tá no espírito. O propósito não é algo do corpo, é algo do espírito. Então, tipo, eu posso estar trabalhando, tá tendo dinheiro, mas se eu não estiver na minha zona de propósito, inevitavelmente vai chegar num momento em que eu não vou estar 100% feliz, eu não vou estar 100% contente. Eu posso abrir a boca e dizer que eu tô feliz, mas no fundo, quando eu fecho a porta do quarto, eu sei como é que eu me sinto. E quantas pessoas de meia idade não vivem isso? Trabalharam a vida inteira, tem sucesso na carreira, tem prestígio, tem dinheiro, tem uma família ok, uma família bacana, mas não estão felizes. Estão acima do peso, a saúde fragilizada, comem mal, dormem mal à base de remédios, trabalham à base de remédios. Trabalho à base de remédio, exato. Tudo é à base de remédios. Pra dormir, pra acordar, pra ter energia. É a hipermedicalização, né? Olha é uma das isso. consequências da medicina focada na doença. Sim. E é a medicina do fast food. Doutor, eu tô com falta de foco, me dá um remédio. Doutor, eu tô com angústia, me dá um remédio. Doutor, eu tô com uma dor no ombro, me dá um remédio. Doutor, eu tô acima do peso, me dá um remédio. É a hipermedicalização. Ah, Uma Márcio, isso é ruim? pílula para Cara, cada problema. com esse propósito é ruim. Com esse propósito é ruim. Uhum. Porque, tipo assim, já teve gente, inclusive, que veio achar que como se eu fosse contra remédio. Eu não sou contra Não. remédio, pelo A contrário. gente é a favor, inclusive. Nossa, graças a Deus, louvado seja Deus que deu sabedoria que a gente tem remédio. Sim, Tipo, eu uso algumas medicações. Eu sei o quão importante é pra mim. sim. Tipo, eu tenho um paciente que tem epilepsia, eu sei o quão importante é uma medicação pra um paciente que tem epilepsia. Agora, o que eu sou contrário é a medicina do fast O food. excesso. É né? você ter um problema e achar que você vai resolver o problema com remédio. É você dizer, eu tô com falta de foco, me dá um remédio. Ah, eu tô procrastinando, doutor, tem um remédio pra isso não? E aí, quando você vai ver o estilo de Eu vida tô com o da nariz pessoa escorrendo, tem um remédio pra isso não? que fala isso, é um estilo de vida completamente destrutivo. Como que não vai dar falta de energia? Como que não vai dar falta de ânimo? Exato. E as pessoas sempre acham que o que falta é um suplemento, é uma vitamina. Isso aí é acessório, gente, não pode ser o cerne. Quando recentemente aconteceu, né, uma paciente com baixa energia absurda do nada, e ela vinha bem, evoluindo super bem, de repente apareceu uma situação na vida dela que ela precisou enfrentar totalmente fora da zona de conforto dela. Então, ela exigia mais dela aquela situação e a energia estava baixa. O meu olhar global identificou isso, que na verdade foi pontual aquilo ali. Se eu estivesse focando só no sintoma dela, sem entender o que estava por trás, sem entender sobre relacionamentos, sobre o ser integral, né, que a gente é, nossa personalidade, os temperamentos, enfim, eu provavelmente identificaria aquele problema, a gente iria fazer milhões de exames para identificar algo que tem uma causa específica, que não é uma doença, que é nada mais do que a vida acontecendo, os desafios que vão exigindo da gente mais, né? Sair da zona de conforto. E aí a gente identificou, conduziu e tudo certo. E olha a necessidade, a importância de colegas, né? De médicos também se autoconhecerem, buscarem mais para se entender, para ajudar mais o outro também. Porque uma coisa é você ler no livro, outra coisa é você se conhecer e ter aquela aplicação prática para passar para o outro também. Porque nada, na verdade, assim, tudo não é sobre um remédio. Tudo não é sobre uma substância pontual para tirar aquela dor, aquele desconforto. Desconfortos são necessários e olhar para isso e não fugir disso é necessário para que a gente amadureça. Porque os processos estão aí, as dores, os sofrimentos, os desertos, de forma, né, de forma global, para a gente entender aqui, estão aí para a gente evoluir como ser humano, para sermos melhores.
E ao que a gente vê, as pessoas querendo tirar com a mão o sofrimento sem se questionar por que eu tô passando por isso? Mas por que isso está acontecendo? O que eu posso fazer realmente no meu estilo de vida, na minha forma de ver o mundo e de agir, para melhorar a minha performance e eu conseguir passar desse problema? Até interessante eu complementar isso aqui com algo do dia a dia, tipo tristeza, ou então ansiedade. É super comum as pessoas chegarem no consultório e querer uma medicação porque estão tristes. Só que não é uma tristeza a ponto de ser uma tristeza disfuncional. É uma Patológica. tristeza normal. É uma tristeza normal. Então, tipo, existe uma tristeza que é uma tristeza que começa a ser disfuncional, onde eu preciso realmente intervir, que aí no caso já seria uma depressão. Existe uma ansiedade que já chega a ser disfuncional, e aí é preciso intervir, porque já chega a ser um transtorno de ansiedade. Mas existem pessoas que chegam tristes, ansiosas e querem medicação. Por quê? Porque elas não conhecem nenhum sentir. Então, tipo assim, é como se a valência do viver que elas conhecem é pequena, aquela valência hedônica, é o prazer. Só do prazer. Então, o momento Uau. de começar a esticar essa valência, começar a ter frustração, tristeza, melancolia, que não é disfuncional, que não está trazendo uma disfunção, um prejuízo para o trabalho, nem para a família, nem para o sofrimento dela, mas que é tão intolerável. O tédio, por exemplo, o adolescente entediado. Uma vez uma mentorada minha chegou para mim e disse assim: Tomás, como é que eu faço? Você que é um estudioso do comportamento, conhece comportamento, o meu filho, ele não tolera o tédio. E eu tirei o celular dele e, tipo assim, tá insuportável aqui em casa o clima. Ele não sabe lidar com o tédio. E o tédio é uma emoção, inclusive uma emoção importante, porque é um momento em que tá tudo em silêncio. Eu não tenho dopamina, eu não tenho euforia, tô em silêncio, tô eu comigo mesmo, no estado basal. Eu com os meus pensamentos. Eu com o tempo. Tem algo mais do viver do que isso? Do que o ser humano, o tempo, ele mesmo, os pensamentos Ele é a dele. existência. E só. Ele sem ter uma montanha-russa hedônica, sem ter uma super dopamina na cabeça. Que no caso os vídeos proporcionam isso, né? YouTube, telas proporcionam isso. Então, tipo, o não entender, o não se conhecer vai trazer um estreitamento da valência emocional. E se a minha valência emocional ela é pequena, eu não me conheço, eu não entendo o que eu sinto, então, consequentemente, usar essa máquina para o propósito acaba tendo uma valência pequena. Acaba tendo como é que eu posso dizer? Espectro. Um espectro de ação pequeno. Sim. Uma pessoa que poderia ser de alta performance, de conseguir performar em vários cenários, em várias situações, com capacidade de resiliência, com capacidade de superar obstáculos, com capacidade de encontrar soluções e para outros problemas, ela fica estreita. Medíocre. A vida é medíocre. Medíocre. Exato. Olha que insight que veio agora. Então, assim, não Eu tolerar... diria que a média tá caindo. Tá ficando abaixo do medíocre. Sim. Porque o medíocre... Medíocre é a média, porque a média tá caindo, né? É como se a média estivesse caindo. Tivesse mais próximo do que... E existe estudo mostrando isso, mostrando que pela primeira vez a geração atual, o nível de QI dela tá ficando mais baixo do que a geração anterior. Sim. Exatamente por isso. E olha que me veio esse insight agora. Não tolerar a dor, o desconforto, não se sentir confortável de certa forma num ambiente de estresse, mas não um estresse agudo, mas um estresse, né? Não um estresse crônico, um estresse agudo ou subagudo, não conseguir acessar esse lugar, invariavelmente vai tornar seres humanos mais frágeis, menos resilientes, menos capazes de solucionar problemas, como você falou, menos criativos, menos humanos, na verdade, porque a gente foi dotado da capacidade de realizar problemas. Nosso cérebro, ele é especialista nisso. Mas o que está acontecendo, né? A gente foi dotado do dom perspectivo, de visão de futuro, de melhoria, de progresso. Porém, as pessoas estão tão focadas nos problemas delas, nas dores, nos medos, que elas estão literalmente encarceradas. Então, elas não conseguem conceber a ideia de que o amanhã vai ser melhor, de que o futuro pode ser melhor, de que se ela agir, se ela se movimentar, ela vai alcançar uma versão dela melhor, mais capaz, mais resiliente,
mais feliz, não é sobre uma versão mais hedônica, uma versão que não tolera desafios. Toda vida que você subir degraus em termos emocionais e de experiência, de maturidade, você vai ser melhor em algum nível, não tem como. É natural isso. Sendo que o que é que prende a gente na mediocridade, no que é médio, no que é raso? O medo. É o medo. O medo de fracassar, o medo de falhar, o medo de errar, né? Então, a gente precisa trabalhar esse medo, porque sim, o medo, E de onde é que vem o medo? assim, tem O dois medo vem tipos do de medo. desconhecido, da incerteza. Sim, tem Mas, um tipo, medo. mas eu Não, volto não, pra não, aquela não. valência. Calma, meu amor, deixa eu falar. Tem o medo que é instintivo, realmente, que é sobrevivência, Tá. né? E tem o medo psicológico. Esse medo psicológico, a gente precisa moer ele, Exato. se libertar dele. Por isso o deserto. Por isso o deserto, Por isso o justamente. desconhecido. Isso. Por isso os Aham. problemas. Por isso o tédio. Porque quando eu tô tendo tédio, eu tô tendo problema, eu tô tendo deserto, eu tô aumentando, ampliando essa valência emocional. Aquilo que eu tinha medo antes, eu não tenho mais. Do mesmo jeito, por exemplo, medo de dirigir um carro. Se eu fico com medo de dirigir e aquilo ali me faz entrar num comportamento de esquiva, de tipo assim, não, então eu não vou dirigir, imagina o impacto que isso traz pra vida. Total. Você vai ser dependente pra sempre, porque você não vai dirigir. Agora, se você enfrenta o medo e você amplia a sua valência, quanto mais ampliada a sua valência, quanto mais ampliada a sua experiência, maior a sua capacidade de resolver problemas, mais habilitado você fica para o seu propósito. Total. Só que tudo isso é reflexo de quê? Da cultura do fast food. Da cultura do tem um problema, eu vou ali, pego no iFood e resolvo. Tô com uma dor, vou no médico, quero um problema, quero uma medicação, quero tirar essa dor. Quero uma pílula, que tem que ser barata, inclusive, né? Tô acima do Super peso, vou no potente. médico, quero um remédio, quero emagrecer. E não mudar toda uma estrutura. Porque mudar dói, né? É igual o livro que você tá lendo. Tipo, você aguenta ser feliz? Você aguenta mudar? Você aguenta a isso. mudança? É isso. Muito forte. E agora, você falando a questão da valência, do espectro da maturidade emocional, me veio a frase seguinte, né? Da mesma forma que você faz uma coisa, você faz todas as outras. Então, a pessoa que tem medo de lidar com Uau. direção, por exemplo, Nossa. quantos outros medos ela não vai conseguir enfrentar ao longo da vida que poderiam criar e trazer uma vida para ela muito mais plena, muito mais dentro do propósito, com muito mais significado e sentido. Então vai ser uma vida operacional. Essa pessoa que tem medo de dirigir, por exemplo, algo pontual aqui, né? Obviamente que não é tão simples assim. Mas quando você não enfrenta o medo, os seus medos, quaisquer que sejam eles, isso vai repercutir na tua vida de forma em outras áreas, com certeza, não tenha dúvida disso. Então, nós fomos dotados da capacidade de ir além, de progredir. Mas para superar esse medo e não nos esquivarmos dele, a gente precisa se capacitar e enfrentar e se expor. E é uma exposição que é paulatina, é aos poucos, é dentro do que cada um tolera, mas que esse progresso ele precisa acontecer. Essa visão de futuro positiva, essa visão com esperança, esse espírito de ousadia precisa ser cultivado. E a gente só consegue cultivar isso como? Nos ambientes certos, nos ecossistemas certos, com as pessoas certas, com o conhecimento certo. Não consegue dar conta sozinho, procura ajuda, procura quem vai te possibilitar esse suporte. Mas não, eu sempre falo aos meus pacientes, mas não para no meio do caminho. Porque de trás do teu medo tem uma vida que você jamais imaginou ser capaz de vivenciar. Muito mais conectada com quem você é e com o Criador, com Deus. O nosso Deus, ele é o Deus da abundância, né? Do crescimento, do amor, de tudo mais. Então, a nossa medida de fé é que nos vai permitir acessar ou não o tanto de promessas que ele tem pra gente. Uau. Mas aí a gente precisa ser capaz de estar nos lugares altos que ele tem pra gente. Ser adulto, né? Ser adulto, Porque justamente. eu posso ser um adulto criança. Sim. Exatamente por não esticar essa valência do viver,
é como se eu fosse adulto, corpo de adulto, mas mente de criança, maturidade de criança. Aham. Então, tipo, como é que... e olha, tem um trecho na Bíblia que fala assim: uma criança nada difere do escravo. Paulo escreveu isso. Por quê? Porque uma criança, enquanto ela não atingir a maturidade, a maioridade, ela não tem direito à herança. Ela fica embaixo de um tutor. É como Sim. se uma criança de 4 anos teve a herança vai para um tutor, para quando essa criança chegar na maturidade, aí sim ela tem acesso à herança. Ou seja, a criança, mesmo que ela seja herdeira, ela não nada difere de um escravo, porque o escravo também não tem direito à herança do senhor. Quem tem direito à herança é a criança, mas a criança nada difere do escravo, enquanto ela não atingir a maturidade, a maioridade. Ou seja, Deus ele tem uma herança pra gente, ele tem uma promessa, ele tem um propósito pra gente. E se a gente não atinge a maioridade, ou seja, enquanto a gente não amadurece, enquanto a gente não adultece, eu nada vou diferir de um escravo. E nada vou diferir. Então eu posso ser salvo pela graça, entrando agora no espiritual, ser salvo pela graça, mas não acessar as promessas de Deus. Ter uma vida miserável, escassa. Aqui na Terra. Aqui na Terra. Por quê? Porque eu não atingi a maioridade, eu não entrei na zona de propósito. Porque o que é que faz eu atingir a maioridade? Deserto. Sim. É a maneira como Deus trabalha com a gente. Deserto. Ou seja, Deus pega a gente e coloca a gente exatamente na zona do tédio, na zona do medo, na zona da angústia. Pra quê? Pra ampliar a nossa valência emocional, é a gente entender, a gente começar a conhecer a Deus. O que foi que Deus fez na hora que o povo estava cativo no Egito? Deus vai lá, liberta o povo. Aí o que é que ele faz? Ele joga o povo na terra prometida? Não. O povo vai pro deserto. Deserto. Por quê? Porque não tem como escravo habitar em palácio. Não tem como uma mentalidade de escravo, inclusive aquela série do Netflix, tem um trecho que fala bem isso. Moisés fala muito, tipo assim, da mentalidade. Não tem como mentalidade de escravo entrar no palácio. Primeiro você tem que passar pelo deserto. O que é deserto? Deserto não tem nada. Deserto é tédio, é você com sede. você, é sede. Uau. Deserto é calor, deserto é frio à noite. Só que ele tava com a nuvem durante o dia para dar sombra, a nuvem de fogo à noite para aquecer, a nuvem também para guiá-los. Ou seja, mesmo no deserto ele tava lá. Dava o maná. Mas o pessoal reclamava porque tava com vontade de comer carne. Aí dava a codorna. E o pessoal começou a reclamar, a murmurar. Adultos infantilizados. Exato. Não é isso? Não é isso? E é assim, gente, ó, tanto na Bíblia quanto na vida, para você acessar a Terra Prometida, qual que é o caminho? É o deserto. O deserto é o processo. Porque na vida. Os processos. Na Bíblia, você falou tanto na Bíblia quanto na vida. Fala da vida. Na vida, pela questão do crescimento emocional e espiritual. Então, não existe crescimento sem processos, sem deserto, sem passo a passo, sem fazer, errar, falhar, cair, levantar, seguir, testar. E o que a gente tentar, vê na medicina da doença é o quê? É eu não querer enfrentar o processo. É isso. O Porque processo que levou ao adoecimento. Eita, de uau. cura do que levou ao adoecimento. Do processo que levou ao adoecimento. Sim. Exato, tipo assim, tô acima do peso. O que é que eu quero? Eu quero um remédio pra emagrecer. Em um mês. Em um mês, exato. E tipo assim, existe tratamento, só pra deixar bem claro, existe gente, tratamento pra importante. quem tá obeso, existe. Por quê? O que é que acontece? A Lari pode até falar melhor do que eu, mas abrindo aqui um parênteses, já que a gente falou desse assunto. Uma pessoa que tá obesa, é como se o corpo dela, ela tá maltratando tanto o corpo dela, que o corpo dela tenta entrar numa homeostase, num equilíbrio, e ele começa a se adaptar com aquele peso. Só que isso é disfuncional. A minha fisiologia natural não é essa. Então, aquele corpo, ele é como se ele se acostumasse com aquele peso. Por mais que ele faça regime, a fisiologia tá tão diferente que ele vai precisar agora de medicação para mexer na fisiologia para voltar a ser como era antes. Que era antes. Uhum. Então, por isso que, tipo assim, por isso a necessidade de medicação. Então, mas se você condena a medicação, de jeito nenhum. Só que, se eu só confiar na medicação, eu não tem como eu entrar no processo de perder peso se eu não mudar estilo de vida. Porque a pessoa ela pode emagrecer, mas a mentalidade continua de uma pessoa que estava acima do peso. A mentalidade continua a mentalidade de um escravo. E o estilo de vida
e os hábitos bons, fortes e saudáveis vão sustentar esse novo eu, essa nova mentalidade. Porque você vai mudar a sua cabeça. Você vai passar com essa mudança, conviver o deserto necessário para você se manter magro e saudável. Não é sobre ser magro, é sobre ser saudável. Entende? A gente não pode confundir magreza com saúde. Inclusive, tem uns falsos magros, né? Que aparentemente são magros, mas estão doentes. Entende? Com gordura visceral aumentada, com pré-diabetes, várias outras questões. Então, não é sobre estética, não é sobre o visual, é sobre ser saudável. Então, quando a gente está assinando peso, existe um processo de adoecimento. Então, quando um paciente me procura para emagrecer, a primeira coisa que eu questiono, por que de você querer emagrecer? Quais são os seus motivos? Porque é só sabendo isso que essa pessoa vai conseguir tolerar esse deserto. Uau. Entende? Então, a medicação, quando indicada, vai entrar sim, vai ajudar muito na fisiologia que você falou, na questão da compulsão, na questão do impulso alimentar, na ansiedade. Então, medicações são muito importantes, ajuda nisso. Mas medicação não muda hábito. Medicação não muda mentalidade. Não muda comportamento. Não muda comportamento. Quem precisa mudar? Você. E aqui entra a consciência do que levou ao adoecimento. A gente passou por isso, né? Eu e você. A gente fala não só por autoridade de sermos médicos, mas a gente viveu muito isso. Eu fiquei 10 quilos acima do peso, ele 20 quilos. Foi um estilo de vida que a gente precisou adotar, a gente só soube adotar esse estilo de vida. Tem pessoas que conseguem chegar onde a gente chegou, com as formações e tudo, sem de repente adoecer. A gente não conseguiu. E muitos colegas, a maioria dos nossos colegas também não. É um estilo de vida muito estressante, onde você precisa saber muitas coisas, a ciência. Enfim, você precisa ser muito perito no que você faz, porque a gente lida com vidas. Então, para lidar com vidas e salvar vidas, a gente precisou abandonar as nossas vidas. Olha que contrassenso. Olha que paradoxo. Mas é isso que muitos colegas vivem. E aí, nessa busca por diplomas e por sermos peritos e muito bons no que fazíamos, a gente foi tendo hábitos não saudáveis. Para sustentar e trazer o hedonismo, o prazer, numa caminhada num deserto, tão difícil, tão solitária, né? Então tinha as fugas. Na comida, nas compras, sedentarismo. Então, um estilo de vida que nos fez E é levar tudo esse ganho de comportamento. peso. Tudo Comportamental, comportamento. justamente. E aí, quando a gente entendeu que, a gente estava cheio de diploma, mas chegamos no lugar de estarmos infelizes, não realizados, distante da nossa zona de propósito, que a gente sonhava quando marcamos o X na medicina, a gente entendeu, cara, esse caminho não é o caminho. Vamos contornar, vamos buscar uma outra forma para a gente seguir a partir daqui, porque senão não tem significado nenhum a vida. Não tem sentido. E aí a gente começou a adotar hábitos saudáveis. Começou com atividade física regular, naturalmente foi para alimentação. A gente não comia em excesso, mas era uma alimentação errada a maior parte do tempo, né? E olha que coisa. Eu sempre vim de lá onde a minha mãe, lá em casa, são alimentos saudáveis. Mas mesmo eu com essa base, alimentar mais saudável, de gostar de vegetais, de frutas e tal, na faculdade, na residência, na verdade, eu fui por outro caminho. De final do dia, exausta, cansada, pegava um lanche. Então, não é sobre onde você está ou sobre o seu passado, é sobre a circunstância de vida que você está inserido. E acontece muito isso, né? A gente vê muito no consultório. Pacientes que passam por transtornos depressivos, ansiosos pontuais, que levam a adoecimento dos hábitos. E aquela coisa que é temporária se torna crônica. E essa é a cronicidade que traz as doenças perpétuas, né? Que a gente traz a ideia de prestar atenção aos sinais. Se você está com falta de energia, desânimo, algo que é crônico, cara, é teu corpo gritando, pedindo ajuda. Se você está com uma sensação de angústia, aquele mal-estar, aquele senso de perda de significado da vida, isso não é normal. Não é normal. Então, ter esse olhar é tão importante porque é aqui onde a nossa alma, nosso corpo, nosso espírito pede por ajuda. E o que é que a gente vê as pessoas fazendo? Continuando seguindo pelo mesmo caminho, sem se questionar, sabe? Porque entrou tanto no automatismo
da autodestruição, do suicídio lento, e não observa que tá se matando. Então, é essa percepção, né? Esse comportamento, esses hábitos só vão ser mudados se você tiver a reflexão, a autoconsciência, a autorresponsabilidade. De você olhar para o seu passado, observar o que te trouxe até aqui e mudar a rota. Remédio não vai fazer isso por você. Exato. Por isso que o foco na hipermedicalização não é o caminho. Pelo contrário. E você falou uma parte aí que me fez lembrar aqui, que você falou, tipo assim, a gente tava com muitos diplomas, mas a gente tava adoecido, o nosso comportamento tava adoecido, a gente tava acima do peso e a gente não tava feliz. E aí, eu lembrei do seguinte, tudo isso é consequência de comportamento. Por que eu ganhei o peso? Por que eu fiquei acima de 20 quilos acima? Porque eu fiquei comendo muita porcaria. Porque eu tava buscando o hedonismo, buscando comidas hiperpalatáveis que me dessem dopamina porque eu tava infeliz. Agora, por que eu tava infeliz? Essa é a pergunta. Essa é a pergunta onde vai resolver todos os problemas. Só que essa pergunta tá relacionada com o comportamento, com eu entender aquela pessoa, entender como é que aquela pessoa funciona, qual que é o propósito daquela pessoa, o que é que ela é boa em quê, o que é que ela, pra onde ela quer ir. Ela tá feliz em casa, ela tá feliz no casamento, ela tá feliz nos relacionamentos. Ou seja, é aí onde começa a ver a parte do base que a medicina esqueceu. Sim. Que é a vida em si, antes do adoecimento. Porque o que me fez chegar no adoecimento foi exatamente essas questões que começaram a surgir lá atrás. Dosezinhas de veneno que eu fui tomando, até que o meu corpo está completamente adoecido. E a gente viu isso dentro do consultório. A gente se sentia infeliz em o paciente chegar e eu focar apenas na doença. Sabendo que é como se eu estivesse ali tratando a ponta do iceberg. O que foi que fez aquele paciente adoecer? Foi comportamento. Só que eu consigo tratar comportamento dentro do consultório? Não. Dificilmente. Porque tratar comportamento, né? eu consigo trazer nível de consciência. Sim. Agora, é o máximo que eu consigo fazer. Agora, acompanhar, fazer a pessoa mudar, precisa ter uma regularidade. Pontos de contato. E aí, Pontos por de isso contato. que os planos de tratamento, os programas de tratamento... É por isso que você criou programas de tratamento, planos de tratamento. Porque daí a mudança é por isso acontece. que eu criei mentorias. Sim. Né? Então, tipo assim, qual que é a proposta da mentoria que eu criei? É exatamente tratar comportamento, é exatamente acompanhar, fazer a pessoa ganhar nível de consciência para que ela consiga corrigir aspectos da vida que vão levar a um adoecimento se ela continuar daquela maneira. Ou então que já levaram a um adoecimento. Sim. Então, é um olhar da medicina que é o olhar da medicina do estilo de vida. Ou seja, eu vou olhar para um estilo de vida adoecido. Esse estilo de vida tá adoecido? Tá. Já é doença? Ainda não se transformou numa doença da palpável, medicina da doença, né? Palpável. Mas pra medicina do estilo de vida já é uma doença. Então, pra medicina da doença ainda não é uma doença. Mas se eu continuo, aqui não é uma doença, mas quando chegar aqui vai ser uma doença? Vai. Entende? Então, claro que eu tenho que tratar aqui. Uhum. Porque vai ser muito mais fácil eu mudar enquanto aqui do que eu mudar aqui. Porque a ciência da mudança não é uma ciência simples. Eu preciso ter muitos pontos de contato. Sim. Eu preciso aprofundar várias coisas no paciente. Até porque para que a mudança aconteça, ela só acontece quando existe desejo. Por isso que tem aquela máxima de ninguém mudar ninguém. Se o outro não desejar, verdadeiramente tiver motivos para que ele saia daquele lugar de conforto, conforto que a gente fala no sentido de ser familiar, mas não é confortável, a verdade é essa. Para ir para um lugar, para enfrentar o deserto, e ir para um lugar de realmente mudança, transformação, bem-estar, felicidade, significado, precisa ter esse despertar. Porque para que haja energia para sair de um ponto A para ir para o ponto B, é meio que condição sine qua non, porque senão não dá. É muito fácil permanecer onde você sempre esteve. Porque o teu cérebro está habituado com aquele gasto de energia mínimo. Com aquela mediocridade, com a programação do agir. Com o médio, com o não esforço, com o mínimo esforço. Então, para que teu cérebro consiga te ajudar a despender energia para você ir para um lugar muito melhor, precisa dar bons motivos para ele. Você tem que ter estratégia também. Você tem que ter metas. Uau. Metas neurologicamente corretas, né? Onde realmente a ação vai acontecer.
E é muito difícil isso acontecer sem suporte. Porque quando você não vê a esperança, quando você não vê alguém que sabe como conduzir isso, quando você não vê alguém que já passou por isso, alguém que está lá na frente, sabe, te dando tchau, tipo, caramba, só continua que você vai chegar. Entende? Então, muitas vezes você tem uma referência que te ajuda e é suficiente. Outras vezes não, você precisa ter alguém do seu lado para dar os passos, né? E aí é muito do que cada um está disposto a entregar para receber. As pessoas querem só receber. Mas a gente precisa entregar, a gente precisa realmente se conectar com pessoas, com conhecimento certo, com os ambientes certos, para que a gente consiga receber. E essa é a maior dificuldade, né? Ter esse entendimento de que é um processo. Mas que para você embarcar e mergulhar e entrar no mar da mudança, você precisa primeiro desejar muito. E ter os seus motivos para isso. Porque do contrário, você vai continuar naquela vida sempre se autodestruindo, se matando e indo por um caminho de suicídio lento. Uau. Com certeza. Caminho de suicídio lento. Forte, né? Muito forte. E pouco se fala nisso. E muito se faz disso. Nossa. Tá inspirada hoje ela aqui, viu? Mas é só olhar pra sua volta, gente. E tudo isso a gente só volta olhar para aquele aspecto do estresse crônico. Estresse crônico. Porque se eu não tiver na minha zona de propósito, se eu não tiver numa sensação de bem-estar, e aí vem algumas definições da psicologia positiva, né? O bem-estar. Se eu não tiver aqui, nessa zona, eu começo aos pouquinhos a colocar um pezinho no estresse crônico. Eu começo a ter episódios pequenos de estresse que vão começando a ficar cada vez maiores, cada vez mais intensos, eu cada vez mais disfuncional, isso vai gerando um adoecimento, os meus hábitos vão ficando todos deturpados, o meu estilo de alimentação deturpado, e aquilo ali vai gerando um adoecer, não só no corpo, mas da também alma na e do mente e no espírito. espírito. Sim. É isso. Não é à toa que o nível, a quantidade de pessoas que estão em estresse crônico é alarmante. Alarmante. Eu já cheguei a ver estatísticas de mais de 90% das pessoas em estresse crônico. E é a raiz de Alarmante. muitas doenças, né? É porque Ansiedade, o a estresse crônico, depressão, o que a é que se obesidade. fala de estresse crônico? É como se fosse aquele estresse crônico, nível altíssimo. Não, mas existe o estresse crônico nível aqui, ó. É o basal, espectro, né? É um espectro. Existe o estresse crônico onde o meu nível tá aqui embaixo. Que aí você Quietinho. pode ter agudização também, Que né? você- Que aí claro. quando tem as crises, né? Mas De você tá ansiedade, sempre- pânico. Um dos motivos da gente ter o nível de ansiedade lá em cima é o quê? O que é ansiedade? Ansiedade é o estresse. Se o meu nível de ansiedade, o Brasil é o país mais ansioso do mundo, se a quantidade de pessoas ansiosas está aumentando cada vez mais, existem perspectivas da ONU desse número ser alarmante daqui a 15, 20 anos. Então, tipo, isso está refletindo o quê? Estresse crônico. Se eu juntar isso aqui com depressão, aí você vai começar realmente a ter uma perspectiva do quão impactante é esse assunto. A importância que ele tem para a sociedade, e é um assunto que pouco se fala. Pouquíssimo se fala. Porque se uma pessoa chega num consultório e ele recebe um diagnóstico de ansiedade, ele sai com um diagnóstico de ansiedade, ele não sai com um diagnóstico de estresse crônico. Mas, Márcio, qual que é a diferença? A diferença é abrir os olhos do paciente para que, enquanto ele estiver naquela zoninha de tratamento, de estilo de vida, ele não vai sair do estresse crônico, ele pode sair da ansiedade. Mas ele vai continuar no estresse crônico. Ele pode começar a ter outros ramos do estresse crônico, como obesidade, diabetes. Ele vai começar a ter um adoecer onde ele está com... Doenças autoimunes, né? O próprio câncer. Exato. Câncer. E por aí vai. E por aí vai. É um adoecimento do corpo por um estilo de vida realmente fora da zona de propósito. Né? Porque quem vive o seu propósito realmente, genuinamente, dificilmente essa pessoa vai matar o corpo. Uau! Nossa! Hoje ela tá inspirada. Não é não, Romário? É Hoje isso. ela tá inspiradíssima. É isso aí, gente. Bom, episódio naquele Uau, nível... né? Uau, Uau. episódio uau. Episódio É isso. uau, é isso. A gente tem que falar mais disso. Porque é algo tão comum e pouco falado,
que a nossa ideia com esse podcast aqui, gente, é trazer além do óbvio, né? É além do cérebro. Nosso foco não é falar sobre doença aqui. A gente quer trazer para vocês o entendimento do que está por trás desse adoecimento. E, invariavelmente, quando a gente não performa dentro do propósito, quando a gente não está conectado com nós mesmos, quando a gente não tem uma conexão com algo espiritual, quando a gente não tem a conexão com as pessoas que a gente ama, conexões saudáveis, o adoecimento vai acontecer. As doenças com CID, as doenças físicas e emocionais, elas vão acontecer, invariavelmente. A gente reduz essa prevalência, né, de doenças crônicas quando você se conecta com você, com quem te criou, com as pessoas à sua volta. E quando você vive o seu propósito de forma genuína. Porque a felicidade passa a ser o seu modus operandi. E entenda felicidade não como uma alegria contínua, porque não, dá pra você ser muito feliz e você ficar triste. E você se frustrar, você ter tédio. E é isso que acontece com as pessoas que vivem um propósito. Porque são emoções da natureza humana. Isso é o que confere humanidade para todos nós. Então, se distanciar disso nos transforma em robôs, em autômatos, que são controlados. Robôs são controlados. Agora, um ser humano livre, ele nunca vai ser controlado. Sendo que para a gente ser livre, a gente precisa saber quem a gente é. A gente precisa saber o que a gente carrega, como as fala. A gente precisa saber para onde estamos indo. Uau, muito bom. Esse episódio aqui merece um curtir, compartilhar, se inscrever Envia no aí canal. para quem você acha que vai se beneficiar de saber mais disso. Algo que é tão simples, profundo. E é um Fala episódio sobre a com vida. o oferecimento da Hype Studio, Ah, tá? é, Só Hype lembrando Studio. que é um parceirão nosso. Verdade. Hype Studio é um... Por que a gente faz aqui no Hype Studio? Porque é o melhor lugar, né? Melhor lugar, né? O clima, tava até conversando com o Romário antes Energia. de começar aqui. O clima, a energia, a aura, É isso. sensação de bem-estar. São pessoas que vivem um propósito, né, Romário? Exato. Aí não tem como ter uma energia baixa. Eu acho que vale um Hakuna Matata, não vale? Eu acho. O Romário é cantor, viu? Nosso editor aqui, ó. Cantor, voz de... qual é aquela tonalidade da voz que é lá em cima? Qual é, Como é, Romário? Romário? Eu nem sei. Eu também não sei não. Eu só canto, né, Romário? Eu só canto. Soprando, né? Soprando. Soprano. Não, mas soprano é tenor, Romário. Não, Tenor. Porque é homem que é tenor. Soprano não, é mas mulher. tenor é mais... Ai, não. É mais aquela pessoa que vai lá em cima, né? Que o Romário vai lá em cima. É o Aquela voz que tenor. vai lá em cima. Enfim. Tá. Enfim. Bom, mais um episódio do Pelo que podcast eu Além lembro, do né? Quando eu Cérebro. cantava na A gente igreja. começou falando de medicina da doença, estamos terminando aqui falando de cantar. O que aqui é sobre vida? É, exato. Beijo, Gente, queridos. forte Até o abraço. próximo episódio. Forte abraço. Até o próximo episódio. Fiquei sem saber qual câmera olhar, mas é pra cá. Vai lá.